E o nome do tema dessa palavra é Não é fácil, é pela fé. Deus falou comigo essa palavra assim, não é fácil. Um dia eu estava sentada, um pouco tempo atrás, e eu estava lendo a Bíblia, eu estava orando, e eu estava meio brava com Deus, sabe? Eu estava passando um momento difícil, e o Senhor só falou no meu coração, não é fácil, não é fácil. E aí eu falei assim, na hora eu falei, eu vou escrever. E eu peguei meu caderninho e comecei a escrever. E depois Deus continuou ministrando, e o tema que Deus me deu é, não é fácil, é pela fé. Amém? E eu queria ler com os irmãos Tiago 1, do 2 ao 3, e eu queria ler duas versões. Eu sou assim, quando eu estou lendo um versículo bíblico que fala comigo, aí eu vou na minha Bíblia e eu fico procurando várias versões para mim entender melhor. E às vezes eu vou para o dicionário, né? O dicionário Google, gente, não vou para o dicionário, não. É o Google, o dicionário Google. E aí eu vou botando o significado das palavras e eu vou procurando entender o que Deus quer falar comigo através daquele versículo. Então, o primeiro é da Almeida Revista e Atualizada. Diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando caírem em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. E a nova tradução da linguagem de hoje diz: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. E outra tradução diz: Meus irmãos, tende motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E essa palavra alegria mexeu comigo. Deus, como sentir alegria por passar por várias provações? Como sentir alegria ou se sentir feliz quando você estiver passando por todo tipo de aflições? Meus irmãos, é fácil. Alguém aqui já passou por alguma provação, alguma aflição? Não é só eu, né? Eu não sou a única crente que passa por aflição, provação. O Wesley passou uma, né, Wesley? Quando ele falou aqui, o Deus foi confirmando. É verdade. Então, a gente passa por essas provações. A gente passa por aflições. Agora, né, recentemente, a minha sogra está fazendo tratamento de quimioterapia. E há um ano e meio atrás, eu já testemunhei, os irmãos sabem que eu perdi minha avó com câncer. E foi muito difícil, mas Deus fortaleceu, Deus deu força e eu passei. Aí passou alguns sábados, eu estava aqui na igreja, eu recebi o telefonema que meu avô tinha morrido no Brasil. Eu falei, não acredito, alguns sabem. Meu avô morreu. Aí Deus conforta, né? Que Deus é bom. Deus é bom. Deus conforta. E em junho nós fomos para o Brasil. E nós fomos para o Brasil, primeira semana, nós aproveitamos. Na segunda semana, a minha avó morreu, minha outra avó. Tipo, no meu braço. Eu fui levando ela para o hospital, segurando a cabeça dela e falando para minha tia. Ela ainda está quente, mas eu já sabia que ela estava morta. Então, assim, foi difícil, gente. A gente passa por aflição. E agora, o Júnior falou, a notícia da minha mãe não é boa. Aí, naquele dia, eu falei, não, Deus, já chega. Já tá bom, né? E aí a gente, né, aceita. A gente não tem o que fazer, né? O Júnior, eu falei pro Júnior assim, não, mas né, como que a gente aceita certas coisas? E ele falou assim, faz parte da vida. A gente sabe que faz parte da vida. Mas a gente, às vezes, é difícil aceitar certas provações e aflições. E aí, sinceramente, eu falei assim, mas agora é minha sogra. Minha sogra é diferente. Minha avó só tinha eu. Meu pai já morreu e eu era a única neta. Então, minha avó só tinha eu. Minha sogra é diferente. Ela tem as filhas dela. Eu sou nora.
Nora é nora, né, gente? E eu falei assim, e eu não vou me envolver tanto, porque eu ainda estou me recuperando. Mas aconteceu que há um mês, mais ou menos, atrás, uma cunhada minha mora na Flórida e a outra foi para a Flórida. E é onde que ela ia ficar? Lá em casa. E aí que Deus trata da gente. Aí que Deus trata. Quando Deus fala, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, é quando você está passando pela provação. E aí você fala, que alegria é essa, Deus? Que alegria é essa? E eu fui procurar em várias versões se existia outra palavra para alegria. Porque essa alegria eu não estava entendendo. Estava difícil se alegrar na situação que nós estávamos vivendo. E na outra tradução era felizes e não saía muito fora da mesma coisa. Eu falei, Deus, que alegria é essa? E eu fui procurar no dicionário. E Deus falou algo comigo. No dicionário fala, alegria é estado de viva satisfação. E outra palavra para alegria é contentamento. Vocês já ouviram essa palavra, contentamento? E significa aceitar uma situação. E aí parece que caiu a ficha. Essa alegria é quando você aceita uma situação. E aí Deus falou mais comigo. Você vence as provações e aflições pela fé. Porque você sabe que os planos de Deus são melhores que os seus. E algumas pessoas falaram comigo, amigos, Deus está te dando essa oportunidade. Agarra ela para cuidar da sua sogra. Né? Só que na hora a gente fica assim, de novo, Senhor. E Deus falou essa alegria, pela fé. Como ver a aflição como motivo de alegria? Como sentir alegria na dor, na aflição, na enfermidade, na provação? Eu não sei, né? O que você está vivendo? Talvez não tenha nada a ver com o meu problema, com a minha dificuldade, com a minha aflição. Mas eu tenho certeza que tem áreas na sua vida, talvez, que você tenha enfrentado uma luta, uma provação, uma aflição. Que o Espírito Santo possa trazer revelação, assim como ele trouxe para mim. E essa alegria que só o Senhor dá, pela fé, de você poder, né, aceitar e saber que existe um propósito. Amém? Só conseguiremos ver a aflição ou provação se olharmos para o futuro. A palavra-chave aqui é, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. A alegria vem quando olhamos para o problema e sabemos que aquela situação tem um propósito. E ele é divino. Mas ele não é hoje, ele é no futuro. Ele é às vezes é daqui uns dias, daqui uns anos, mas ele tem um propósito. E é pela fé que vamos alcançar essa alegria. É mais ou menos assim. Eu sinto alegria, pois eu sei que essa aflição ou essa provação vai fortalecer a minha fé. E eu verei o agir de Deus na minha vida. Então, quando você está passando pela provação, é como se você dissesse assim, a minha fé vai ser fortalecida, eu vou ver o agir de Deus e eu vou receber a perseverança de Deus na minha vida. Amém? Não é fácil, mas será glorioso. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim, não é fácil, mas será glorioso. Não é fácil, mas será glorioso. Viver uma vida segundo a palavra de Deus não é fácil. Não é fácil. Eu até arrumei um jeito. Eu falei para minha sogra assim, dona Cota, achei uma passagem. Vou comprar uma passagem para a senhora ir para a Flórida. A senhora vai ficar lá 5 dias na Flórida. A gente dá jeito para tudo. 5 dias. Porque a gente tinha viagem marcada. E como que Deus mexe? Ele mexe mesmo. Aí eu falei para ela assim, aí ligou para minha cunhada e deu tudo errado, gente. Era para ficar comigo mesmo. Deu tudo errado. Aí o Júnior ligou e falou assim, não compra passagem não. A minha irmã falou para ela não ir não. Aí eu falei assim, aí na hora o Espírito Santo fala. Na hora o Espírito Santo fala. Minha filha, menos de ti e mais de mim. Não é fácil não. Menos de ti. Porque a gente quer resolver.
o problema, a gente já quer resolver a situação. Deus, eu estou no controle. E nesse tempo, Deus falou muito comigo. Não é fácil, menos de você e mais de mim. Que você diminua para que eu cresça. E quem está perto me conhece, sabe que não é fácil, não. Eu gosto de resolver o negócio. Mas o Senhor foi me quebrando e mostrando que teria que ser Ele na minha vida. E onde eu estou? Então, viver uma vida segundo a palavra de Deus não é fácil. O evangelho pregado a nós hoje, muitas vezes, parece ser a melhor e mais fácil opção para termos os nossos problemas resolvidos. Mas a vida que Jesus nos oferece é uma vida de renúncia. Precisamos abrir mão do meu eu, de mim mesma, das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus achismos e do meu querer. E eu te pergunto, você já teve que abrir mão alguma vez? Você já teve que abrir mão de alguma coisa que você queria, de um plano, de um desejo, de uma vontade? Às vezes Deus faz a gente abrir mão. Aí você fala, Deus, de novo, Jesus? Eu não, Deus, já passei muita coisa, já passei muita luta. E eu estava lendo nesse tempo aquele livro, eu não sei se alguns leram, mas na última reunião que a gente teve com o pastor, a gente falou sobre o livro Kryptonita. E na reunião mesmo eu comprei, terminei esse livro, e foi um livro de Deus na minha vida. E eu lendo esse livro, Kryptonita, ele fala sobre arrependimento. E arrependimento, né, a gente sabe, abriu mais uma vez os meus olhos, que o verdadeiro arrependimento é uma mudança e requer esforço. E ele fala algo que eu achei muito interessante. Não é natural nós, pecadores, querermos o que Jesus quer para nós. Não é natural nós, pecadores, querermos o que Jesus quer para nós. É pela fé. E muitas vezes nós nos lidamos com essa luta do nosso eu e da vontade de Deus. Do nosso querer e o que Deus quer para nós. E é uma luta para nós. A nossa tendência pecaminosa vai sempre nos levar a querer o que é contrário à vontade do Pai. E muitas vezes a nossa idolatria é o nosso próprio eu. E foi o que o Senhor falou comigo. É o seu eu. Eu preciso, eu quero, eu gosto, eu sei, eu faço, eu sirvo, eu mando. O nosso eu vai querer sempre estar acima de Jesus. Eu sei, Deus, o que é melhor para minha família. Eu sei, Deus. E muitas vezes o nosso eu, nós acabamos idolatrando o nosso eu. A gente fala assim, crente não tem idolatria, crente não tem santo, crente não tem isso, crente não idolatra. Idolatra sim. Muitas vezes nós nos idolatramos. Hoje em dia, é muita coisa, né? Você tem que estar bem para cuidar do outro. Mas isso não é bíblico. A Bíblia não fala que você tem que estar bem para cuidar do outro. Nós temos que estar bem sim, Jesus Cristo, mas nós temos que cuidar do outro. Porque nós cuidando do outro, nós vamos ficar bem. Que Deus trabalha diferente do mundo. É meio na contramão. E aí o Senhor falou comigo. Nós idolatramos o eu. Nós nos idolatramos com os nossos querer, com os nossos achismos, com as nossas vontades. Será que essa é a vontade do Senhor? E não é fácil abrir mão do eu. Talvez aqui, vocês gostam de ler? Alguns gostam. Quem não gosta de ler? Todo mundo gosta de ler aqui, né, gente? Olha isso, gente. Eu falei uma coisa simples, né? Eu não gosto de ler. Eu até gosto de ler. Mas vamos dizer que eu não gosto de ler. Mas Jesus, ele fala através da palavra. Então, eu abro mão do meu eu e eu leio. Não é verdade, gente? Muita gente não gosta de ler. Mas você não lê a Bíblia? Dá para ouvir, né? Quem falou isso? Você ouve, né? Mas você busca. Às vezes você não abre mão do seu eu para ouvir a palavra, porque às vezes é mais fácil ouvir um rádio, às vezes uma música. Nem sempre a gente quer ouvir a Bíblia. Fala sério. Tem que abrir mão do eu. Quantas coisas nós temos que abrir mão do eu para ser um cristão mesmo? É sempre. É uma abrir mão do eu. Eu falo, Jesus, Jesus me ajuda. Porque não é fácil. Né, neguinho?
Não é fácil. E Deus fala comigo, não é fácil mesmo não, mas tem que fazer. Você não faz o que gostaria ou o que não gosta, você faz o que Cristo gosta. E aí o Senhor me levou a Romanos 12, do 1 ao 2. E pediu a Alex para colocar o Romanos 12, de 1 ao 2. Muito conhecido esse versículo bíblico. Todo mundo sabe de cor. O pastor já fez muito estudo com esse versículo. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ali ele diz, se ofereçam em sacrifício vivo. Sacrifício é fácil. Sacrifício vivo, sacrifício é difícil. E sacrifício também é renúncia voluntariamente, renunciar voluntariamente. Quando você renuncia voluntariamente, é como se você estivesse fazendo um sacrifício a Deus. Eu estava fazendo jejum de doce. E aí eu comprei, sabe aqueles animal crackers de chocolate? Ai, que bobeira, né? Aí eu botei os animal crackers no bolzinho, né? E eu falei assim, isso aqui não é doce. Isso eu posso comer. Aí eu botei o cookiezinho na boca, né? Que delícia. Aí na hora, o senhor falou comigo, bota os cookies tudo dentro do pacote. Aí eu falei, ah não, Deus, isso não é isso não é o senhor que está falando, não, Deus. Isso não é doce, isso é animal crackers, esse negócio tem gosto de nada. Mas aquele gosto, eu amo aqueles animal crackers de chocolate. Aí o senhor falou, não é fácil. Bota os animal crackers na sacola, porque é doce sim. Aí eu lembrei até da pregação hoje, irmãos. Aí na hora eu falei assim, gente, para ser bem sincero, eu peguei mais uma. Eu falei, não é não, Senhor. Aí na hora que eu botei aquele cookie, eu falei, isso não é de Deus. Botei tudo no sacola, enfiei, guardei, escondi, assim, para ninguém também achar e comer até acabar meu jejum. Eu escondi ele assim embaixo dos... Não. Aí eu escondi, assim, debaixo das caixas das bolachas. Falei assim, ninguém vai achar meus animal crackers, porque eu comprei a sacola. As meninas comeram quase a sacola inteira, assim, coisa de 1 hora. Eu falei, meus animal crackers, não. E então, assim, não é fácil, não. Jejum é fácil? Realmente um sacrifício. Sacrifício vivo, de renúncia. Em benefício. E olha que a tradução, né, do dicionário diz renunciar voluntariamente em benefício de outro ou de outra coisa. E aí, benefício de quê? Do reino de Deus. Em benefício da obra. Em benefício do outro, muitas vezes. E fala também, né, dedicar-se inteiramente. Santo e agradável. Não existe vida cristã sem santidade de vida. Né? E eu tenho ouvido muito algo nesses últimos tempos falando sobre que o evangelho não tem sido pregado como deve. Não sei se vocês têm ouvido muito isso. Que é uma vida de graça. Que é uma vida que não precisa de renúncia. Porque Jesus já fez, Jesus já pagou. Amém, Jesus já fez. Mas é igual nós estávamos conversando, eu e o Júnior falou, mas nós não podemos fazer com uma graça barata. É igual um cartão de crédito, né? Você passa o cartão de crédito, o sangue de Jesus é igual um cartão de crédito. Você peca e você passa o cartão de crédito, tá pago, tá? Já está pago, o preço foi consumado. Você vai pecando. Não é uma vida de renúncia. A santidade é uma vida de renúncia. E nós precisamos de nos santificar. Não existe vida cristã sem santidade. Esse versículo fala bem claro. Santo e agradável. Não existe. E o versículo de número 2 diz que o padrão do mundo é contrário ao padrão de Deus. O mundo foca no eu e o Senhor foca no outro. Dá a segunda face. Anda mais uma milha. Não é fácil. Não é fácil. Se sua vida cristã está muito fácil, verifique-se se você está realmente fazendo a vontade de Deus. Porque quando você procura fazer a vontade de Deus, aí você começa a olhar para você e se acha assim a pior criatura do universo. Deus, eu sou ruim mesmo. Eu preciso muito de Jesus. E quando buscamos fazer a vontade de Deus, muitas vezes nos causa desconforto, mas o resultado é glorioso.
Você vai se sentir desconfortada. Você vai se sentir, parece que tá todo mundo bem e você tá ruim. Tá todo mundo certo e você tá errada, muitas vezes. Causa um desconforto muitas vezes, mas é glorioso. Porque quando nós obedecemos e nós colocamos Deus como prioridade, Ele honra. Ele é fiel. Ele é fiel à palavra, Ele é fiel a nós, como seus filhos, a nossa obediência a Ele muitas vezes. Judas 3:4. O Arlex vai botar para nós Judas. Diz assim: Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Batalhe pela fé e não usa da graça com libertinagem. É uma vida de renúncia, irmãos. É uma vida de renúncia. É humilhar para a honra e glória do nome do Senhor. E não é fácil, é pela fé. Precisamos batalhar pela fé. Ela nos foi dada, pois somos santos. Não deixamos o nosso eu nos dominar e sim deixar que as provações, as lutas e as aflições possam produzir perseverança. E o final daquele primeiro versículo que eu li em Tiago diz que produz o quê? Perseverança. Perseverança, ela é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. E Salmo 126, do 5 ao 6, diz assim. Eu creio que também muitos conhecem esse salmo. Aqueles que semeiam com alegria, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Né? Muitos de nós conhecem. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas isso é uma renúncia. É um preço a pagar. Não é fácil. Muitas vezes abrir mão do seu eu, na sua casa. Mas Deus é tão bom. E a gente tinha aquela viagem, e a minha sogra fez a quimo, ela teve até aqui sábado, 2 sábados atrás, ela veio no culto, com a máscara, tudo. E Deus abençoou, a gente conseguiu ir para a viagem, porque Deus é misericordioso e Deus é bom. Mas Ele deixou assim, até o último minuto, a gente depender dEle. E eu falava para Deus que não seja feita, porque Deus sabia a minha vontade. E eu falava, Deus, que não seja feita a minha vontade, mas seja a tua. Porque eu sei que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E muitas vezes nós vamos ter que falar para o Senhor, Senhor, que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. No final, nós vamos ver que Deus é Deus. Deus é misericordioso, Deus é bom. E Ele está querendo provar se nós realmente vamos abrir mão do nosso eu, do nosso querer, das nossas vontades. Amém? Então não é fácil, é pela fé. Se você tem passado uma luta, né, uma aflição, aonde talvez você ainda não viu ainda a perseverança, mas pela fé, lute. Lute pela sua fé. Batalhe pela fé cristã. Lute pela sua santidade. Lute pela sua santidade. Batalhe pela sua santidade. Muitas vezes, né, tem tantas coisas para nos fazer pecar. É um olhar, é uma televisão, é assim para nós perdermos a nossa santidade. É tão fácil, mas é tão difícil para nos manter santos. É uma renúncia, é um sacrifício vivo, é um abrir mão do meu eu. Eu estava até falando ontem, eu sei quando eu estou na presença do Senhor é quando eu choro. Porque eu abro mão, eu vejo que eu sou ruim, que Deus é bom. Então, é nos diminuir. Não estou falando que você tem que chorar, não. Mas é realmente ver que você não é nada e Deus é tudo.
E ali ele vem, ele derrama a presença dele, ele te santifica. Mas aí você sai dali daquela presença de Deus tão boa e tão maravilhosa. A gente vem no culto, está aqui louvando, estamos aqui adorando. O Wesley realmente é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Ele é uma bênção de Deus no nosso GP. A gente sabe ali a presença de Deus quando ele ministra louvor. Mas o que a gente faz quando a gente sai daquela porta, né? É renúncia. É muita renúncia ao nosso eu. Que o Senhor possa reinar nas nossas vidas e na minha vida em primeiro lugar, para que a gente possa cumprir o propósito. E que as aflições que nós, muitas vezes enfrentamos, que possamos enfrentar com alegria. Alegria não é ficar pulando de alegria, não. Mas é um contentamento. É aceitar a situação e saber que aquela provação, a sua fé vai ser confirmada e vai produzir perseverança. Amém, irmãos? Amém. E Deus me deu uma canção, eu queria pedir que nós ficássemos de pé. E eu queria que a gente desse as nossas mãos, fechar os corredores, dar as nossas mãos. E eu queria perguntar para você, por que Deus... Espera só um pouquinho a música, Arlex, só um segundo. Por que Deus diz para que nós vamos passar por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé vai nos trazer perseverança? Qual o motivo da nossa vida cristã? Eu estava conversando ontem com a Amanda, e eu falei assim, o meu desejo hoje, se Deus falasse assim, o que você quer? Deus te perguntasse agora, o que você quer? Eu falei assim, o que eu mais quero hoje na minha vida é servir ao Senhor e ver os meus filhos cumprindo o propósito de Deus. Eu e minha família cumprir o propósito de Deus. É o que eu mais quero. Se Deus falasse assim, eu quero um pedido só. Eu falei, a minha família cumprindo o propósito de Deus. Primeiro, quando eu estava pensando sobre isso, eu falei, eu queria ver a minha família servindo a Deus. E aí o Senhor falou comigo, como? Cumprindo o propósito de Deus. Todos nós temos um propósito, amém? Todos nós, os nossos filhos, nós fomos chamados, nós temos um propósito diferente. Uns é cantando, louvando, pregando, evangelizando, ministrando, mas nós temos um propósito. E o Senhor falou ao meu coração através dessa canção. E nós passamos por luta como cristão, nós passamos por dificuldade, por renúncia. Por quê? Para cumprir o propósito de Deus. Porque todos nós temos um propósito. Nós fomos criados com esse propósito. Então, quando você está passando aquele momento mais difícil de provação, lembra que você tem um chamado. Eu tenho um chamado. Eu estou passando, eu preciso batalhar pela fé, porque eu tenho um chamado. Você tem um chamado, eu tenho um chamado, nós temos um chamado, nós estamos aqui. Pode ter certeza, não existe ninguém nessa noite que não tenha um chamado de Deus. Todos nós temos um chamado. E essa canção, eu pedi para o Arlex colocar a versão com letra. E eu queria que você declarasse ela, porque a provação que você está passando vai acrescentar a sua fé para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Porque nós temos um chamado. Eu tenho um chamado. Eu estou aqui não porque eu sou nada. Porque o Senhor sabe que eu sou o pó. Mas Deus tem um chamado na minha vida. E eu posso correr, eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu tenho um chamado. Você tem um chamado. E nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Cumprindo com o chamado de Deus, amém? O Senhor nos escolheu. O Senhor te escolheu. E eu sei que cada um daqui tem essa convicção. E se está morta essa convicção, o Senhor nessa noite, em nome de Jesus, vai te falar. Você tem um chamado. Todos nós temos um chamado.